big one. About you. I can tell you, but... But what? It's gonna make you real angry. Que episódio, hein? Um episódio totalmente diferente de todos. A gente viu o passado, a gente viu o Victor Timely antes de se tornar o Aquele que Permanece, o paradoxo de Bootstrap finalmente acontecendo na série, a Sylvie querendo matar o Victor Timely, e que segredo que a Miss Minutes quer contar pra Ravonna, hein? Que vai deixá-la com muita raiva. Bom, a gente tem que comentar sobre esse episódio aqui, que pra mim, dentre os três, é o meu favorito. Adorei esse episódio 3 agora da segunda temporada de Loki e espero demais pro quarto episódio. Tô achando que o quarto vai ser bom demais. E como eu comentei no vídeo anterior da análise do episódio 2, eu disse que esse episódio 3 seria focado no Victor Timely e também na Feira Mundial de Chicago, e eu acertei. Então mais um ponto aqui pro canal. Mas antes de a gente começar a análise desse episódio 3, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal porque tá chegando o episódio 4, episódio 5 aí, e eu obviamente vou trazer aqui pra vocês, trazendo teoria, análise, easter egg, e é isso aí, vamos lá. Onde ela tá? Por que você demorou tanto? O episódio começa com duas personagens que a gente não via desde o final da primeira temporada. No último episódio da primeira temporada, a Miss Minutes disse que uma pessoa estava mandando a Ravonna fazer uma missão. E aí acabou a primeira temporada, chegou o episódio 1 e 2 da segunda e a gente não viu essas duas doidas aí. E elas apareceram nesse terceiro episódio finalmente. O episódio começa exatamente com a Ravonna e a Miss Minutes chegando em Chicago, mas aí na época de 1860. Finalmente nesse episódio a gente vê qual era essa tal missão que a Ravonna teria que fazer, né? A Miss Minutes disse que ela tinha que fazer uma missão pro criador da AVT, mas não tinha dito o que. E a gente finalmente vê qual é essa missão nesse terceiro episódio. A Miss Minutes deixa bem claro que a Ravonna tem que jogar o book da TVA, que foi escrito pelo Ouroboros, tá bom? Numa janela. Era exatamente essa a missão. E aí a gente vê Aquele que Permanece, só que criança. Ele devia ter uns 8, 6 anos e ele recebe o book da TVA, né, o livrinho da TVA escrito e desenhado pelo Ouroboros na janela dele. E isso é o paradoxo de Bootstrap. Como que eu vou explicar esse paradoxo aqui nesse vídeo? Vai ser difícil, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Bom, para eu tentar explicar o paradoxo de Bootstrap, eu vou tentar usar como exemplo uma máquina do tempo. Você que está me assistindo do outro lado. Você, por exemplo, cria uma máquina do tempo e você viaja para o passado. Encontra o seu eu do passado e entrega, por exemplo, um livro para o seu eu do passado. Depois, o seu eu do passado cria também uma máquina do tempo e entrega mais para o seu eu do passado. Nisso, o livro não foi criado por ninguém. É basicamente um paradoxo. O livro foi criado por mim ou por eu do passado. É bem difícil de entender, eu sei, mas a série vai abordar isso melhor. É claro que eu não consigo explicar pra vocês aqui num vídeo, mas assistindo a série de Loki dá pra entender tudinho. O que a gente entende é que é basicamente um ciclo. A Ravonna Renslayer entrega o book da AVT por Aquele que Permanece criança se tornar o Aquele que Permanece no futuro, entendeu? Bom, e esse ciclo de ressurreição do Aquele que Permanece é marcado pelo Ouroboros. Exatamente, o Ouroboros, que é o nome do novo personagem da segunda temporada. Se você jogar Ouroboros no Google, você vai ver que é um símbolo antigo, que é basicamente de uma cobra comendo o próprio rabo, ou seja, um ciclo. A cobra está se devorando, então é um ciclo eterno. E basicamente o Aquele que Permanece também é um ciclo eterno. Ele vai se tornar Aquele que Permanece por causa do book que a Ravonna entregou da AVT para ele criança. Ele vai se transformar no Victor Timely. Após se transformar no Victor Timely, ele vai se transformar no Aquele que Permanece. Ele vai morrer para Sylvie e a mesma coisa vai acontecer milhões e milhões de vezes. Depois que ele morrer de novo, a AVT, né, vai se preparar, o multiverso vai se abrir.
a Ravonna Renslayer junto com a Miss Minutes vai entregar de novo pra ele criança e ele vai se tornar o Victor Timely, depois aquele permanece, depois vai morrer, depois o livro vai pra ele de novo e assim vai. É um ciclo eterno de nascimento e ressurreição, exatamente o que significa o nome Ouroboros, a cobra comendo o próprio rabo, um ciclo eterno. Agora, seguindo com o episódio, a gente viu que no episódio 2, o Ouroboros, para conseguir ter acesso ao Terra do Tempo, ele precisava da áurea temporal do Criador, ou seja, ele precisava da áurea temporal do Aquele que Permanece. Então o Mobius e o Loki vão atrás de uma variante do Aquele que Permanece para ver se consegue consertar o Terra temporal. E daí eles conseguem achar o lugar certinho. Eles vão para Chicago em 1980, onde está acontecendo a feira anual ali de Chicago, e eles ali meio que passeiam, dão uma olhada na época e eles descobrem que é ali mesmo que a Ravonna Renslayer e a Miss Minutes estão escondidas. Depois de eles assistirem a apresentação do Victor Timely, basicamente o Mobius e o Loki vão atrás do Victor Timely para tentar ajeitar o tear temporal, senão a AVT vai de base. E nisso aí, olha o que acontece. A Sylvie, pessoal, aparece lá para atrapalhar tudo, né? Ela chega lá querendo matar o Victor Timely, porque se você não se lembra, no episódio 2, a Sylvie diz que toda variante do Kang que aparecer, ela vai querer matar. Então a gente tem uma conversa, uma cena super tensa ali do Loki, do Victor Timely e da Sylvie em cima de uma roda gigante. Cara, foi muito boa essa cena. Bom, o Victor Timely consegue fugir com a Ravonna e com a Miss Minutes. E a gente tem uma cena muito bonitinha e a gente já consegue ver uma química entre o Victor Timely e a Ravonna. E só para deixar bem claro, como eu comentei para vocês, Ouroboros é um ciclo de ressurreição e renascimento. Se lembra do áudio que apareceu no primeiro episódio? E como eu comentei, no primeiro episódio nós temos uma cena onde o Loki sofre um deslize temporal, vai pro passado e ouve uma gravação entre uma conversa do Aquele que Permanece da Ravonna Renslayer. E dá pra ver pelas palavras do Aquele que Permanece que ele tinha um interesse amoroso com a Ravonna Renslayer. E só pra deixar bem claro, nesse episódio nós vemos uma cena com uma química muito boa entre o Victor Timely e entre a Ravonna. Então o ciclo já começou, né? O ciclo de renascimento e ressurreição do Aquele que Permanece. Então o ciclo já começou. O Victor Timely já está começando a se apaixonar pela Ravonna Renslayer. E o ciclo acontece isso. Então, sim, nós estamos vendo o ciclo. Estamos vendo o paradoxo de Bootstrap acontecendo. E outra coisa que pode confirmar que o ciclo de renascimento e ressurreição do Aquele que Permanece está acontecendo é bem no quarto do Aquele que Permanece, né? No quarto do Victor Timely. Quando você vê ali o quarto do Victor Timely, você vê algumas coisas japonesas, né? E se você der uma breve pesquisada, uma cultura japonesa, cultura coreana, geralmente conserta coisas quebradas e pintam a ouro por cima. Então, por exemplo, tu tem uma jarra quebrada na sua casa. Como já é de costume pela cultura japonesa e coreana, os coreanos e os japoneses vão pegar essa taça quebrada e vão colar ela a ouro. Eu não sei se você percebeu, provavelmente não. Mas na sala do Aquele que Permanece, que a gente viu no último episódio da primeira temporada, nós vemos que toda a cidadela do fim dos tempos é destruída e reconstruída a ouro, da mesma forma que o quarto do Victor Timely é. Percebeu, né? Então, como eu disse, o Victor Timely é o Aquele que Permanece, só que antes de se tornar o Aquele que Permanece. Acho que você me entende, né? E aí a gente vê mais química entre o Victor Timely e a Ravonna, mas a Miss Minutes bota coisa na cabeça do Victor e o Victor acaba traindo a Ravonna Renslayer. Aí, pessoal, essa cena é bem tensa. E só pra deixar bem claro, tá? Isso deve ter muita mão do Kevin Feige, porque nos quadrinhos, tá? O Kang e a Ravonna brigam sempre. Um sempre trai o outro. Sempre, sempre, sempre. Um sempre trai o outro. Um ama o outro, mas ao mesmo tempo odeia. Um briga com o outro toda hora. E isso é dos quadrinhos, tá? Sempre acontece isso.
Cara, e essa cena é a cena mais louca do episódio, que a gente vê que a Miss Minutes tinha uma vontade de pegar o Kang, mano, dar umas pega no Victor Timely. A gente vê aí no episódio que a Miss Minutes pergunta por que ela não tem um corpo e fica dando em cima do Victor Timely. Só que o Victor fica boladão e prende a Miss Minutes no negócio. Só que aí dá mais bosta ainda que a Ravonna Renslayer chega lá, tá, com aquele cajado de poda. Porque um trai o outro, que nem eu falei, é igualzinho nos quadrinhos. O Victor traiu ela lá no barco e agora ela tá traindo o Victor na casa dele, mano. É doideira por cima de doideira. Aí, pra não ficar mais tenso, chega o Loki e o Mobius e depois chega a Sylvie jogando todo mundo pra cima. Cara, isso aí é doideira. Sério, esse episódio foi ação em cima de ação, em cima de ação, é doideira. E pra mim, sem dúvidas, a minha cena mais que favorita é a Sylvie jogando aí a Ravonna lá no fim dos tempos. E a Ravonna vê o corpo do aquele que permanece tudo necrosando, mano. Sei lá que é aquilo. E tipo, pô, aquele corpo pra ficar assim teria que ficar 2, 3 meses ou mais. Mas foi legal, né? Porque a Ravonna sempre quis ver o que aconteceu no fim dos tempos e a Sylvie joga ela lá. E aí vem o ápice do episódio, quando a Miss Minutes diz pra Ravonna que ela tem um segredo bem grandão sobre a Ravonna, que se a Ravonna descobrisse ela ia ficar muito revoltada. Você é maravilhosa. Ficarei orgulhoso em liderar com você. Você fez diferença nessa guerra. Eu me arrisco dizer que esse segredo é que o Kang, tá, traiu a Ravonna Renslayer. Como eu já vou dizer pra vocês e digo todos os episódios da segunda temporada, os agentes da AVT sofreram lavagem cerebral. Como nós vimos no primeiro episódio, aquele que permanece teve uma relação amorosa com a Ravonna Renslayer. Então, provavelmente, o Kang, né, ou aquele que permanece, apagou a mente da Ravonna Renslayer e ela não se lembra que teve um relacionamento com ele. É o que eu acredito, eu acho que esse é o segredo que a Miss Minutes quer contar aí pra Ravonna. Mas é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, curtiu esse episódio, eu curti e tô achando que o quarto episódio vai ser absurdamente insano. Pra se inscrever no canal, clica nesse símbolo de pipoquinha que tá aqui e também, ó, assistir esses 2 vídeos que já estão liberados. É isso, pessoal, valeu e eu fui! Tchau!